Para a pesquisa, entrevistamos o engenheiro de software Bruno Kim Medeiros César. Ele já trabalhou na Google, na Amazon e em outras empresas. Tem 34 anos, fez engenharia da computação e mestrado na USP. Hoje em dia está fazendo um MBA de Data Science na USP. Atuou como engenheiro de software por 5 anos e está se especializando como engenheiro de dados há 2 anos. Para dar um conceito básico, mais ou menos um engenheiro de dados atua como um bibliotecário, organizando os dados de uma empresa. E o engenheiro de software atua como um desenvolvedor de softwares, fazendo programas realizar funções específicas por meio da programação. Hoje em dia, nosso entrevistado pratica Python e faz isso desde os primeiros anos da faculdade e usou também bastante para o mestrado dele essa linguagem de programação. SQL ele foi estudando aos poucos conforme a necessidade. O objetivo da pesquisa que nós fizemos hoje é mostrar como o cálculo 1 é de suma importância nas áreas de engenharia de dados e de software. Durante a pesquisa, a gente vai demonstrar diferentes percepções que são obtidas ao ficar de frente com um problema matemático, tendo como a visão do profissional e a nossa de estudantes. Contextualizando a realidade investigada. Alguns conceitos de cálculo com sua equivalência na programação, sendo todos esses citados pelo nosso entrevistado, o que mostra quão úteis são para o dia a dia da profissão que queremos seguir. Funções. Diretamente aplicáveis na engenharia de software, onde os programadores usam funções para organizar e modular o código. Domínio e imagem. Essa noção é essencial na engenharia de software, ao definir as restrições de entrada e saída de um programa. Variabilidade. Os engenheiros de software enfrentam diferentes cenários e inputs variáveis em seus programas. Eles devem projetar algoritmos que lidem com essas variações, otimizando a eficiência do software. Descontinuidade. Também podem surgir em sistemas de software complexos. Os engenheiros de software lidam com elas por meio de tratamento de erros, exceções ou estratégias adequadas de design. Derivada. É usada na otimização de algoritmos e na análise de desempenho de programas. Situação-problema aplicando a resolução. Nosso entrevistado nos contou uma situação-problema já vivida por ele em seu ambiente de trabalho. Ele disse que todo ônibus da cidade de São Paulo possui um localizador GPS que publica sua posição para a Secretaria de Transportes. A primeira etapa é obter periodicamente essas posições e armazená-las em um banco de dados. Uma vez que os dados sejam obtidos e armazenados, é necessário transformá-los para que sejam mais úteis, como organizá-los em viagens, com o ônibus indo de um terminal a outro. A linguagem de cálculo 1 é aplicada na análise de posições ao longo do tempo e na identificação de momentos que ocorre mudança de terminal, ou seja, mudança de direção na rota do ônibus. Uma segunda etapa, organizada em ruas e endereços, onde o ponto geográfico é mapeado para a rua e número mais próximo, o que é útil para determinar o congestionamento em uma determinada via ao longo do dia. Nessa etapa, podemos utilizar o cálculo 1 para modelar as curvas das ruas e a distância entre os pontos geográficos. Finalmente, buscamos ocorrências especiais, como o ônibus não seguir a rota planejada ou ficar muito mais tempo parado do que o esperado, o que, em tempo real, determina se uma via está bloqueada, se ocorreu um acidente ou se um ônibus quebrou. Os conhecimentos são úteis para analisar padrões, calcular velocidades médias e identificar mudanças repentinas nas posições. Analisando diferentes usos dos conceitos matemáticos. De acordo com o nosso profissional, a matemática é essencial em toda a computação, embora ele ache que a matemática discreta seja mais presente. Ele nos disse que lógica básica e teoria dos conjuntos são fundamentais para programar de forma legível e eficiente. É muito comum repensar um algoritmo procedural para operações sobre conjuntos que o deixa mais legível e manutenível. Toda a base das consultas em bancos de dados se baseia em teoria dos conjuntos, álgebra relacional. Ele diz que matemática contínua é menos comum diretamente, exceto em aplicações científicas, mas é a base para estatística, inteligência artificial e aprendizado de máquina, que são áreas do seu dia a dia como engenheiro de dados. Pensa que não é possível dizer que se estende uma função densidade de probabilidade, o que é importante para a modelagem de qualquer problema estatístico, sem ter o conhecimento do que suas derivadas e integrais representam. No geral, o modo que nosso profissional menciona os conceitos de cálculo se assemelha muito ao jeito que fazemos em aula. Nos foi mencionado por ele palavras como função, derivadas e integrais, e foi visto que esses conceitos possuem o mesmo significado quando foi dito por ele, quanto quando nós vemos em aula. Ao realizar essa pesquisa e entrevistar um profissional de TI sobre o uso do cálculo 1 em seu trabalho, estamos promovendo uma conexão direta entre a teoria e a prática, o que enriquece nosso aprendizado. Compreender como os conceitos do cálculo são aplicados em situações reais de TI nos ajuda a visualizar os benefícios e a utilidade desses conhecimentos em problemas do mundo real. Além disso, essa pesquisa nos possibilita explorar diferentes aplicações do cálculo 1 no campo da tecnologia, ampliando nossa compreensão e incentivando-nos a aprofundar nossos estudos nessa disciplina.
Através dessa abordagem prática, adquirimos uma perspectiva mais completa e aplicável do cálculo 1, preparando-nos melhor para enfrentar desafios futuros em nossa carreira profissional.